esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele quem Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram para o túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na oitava do Natal. A Igreja, em sua sabedoria, coloca algumas festas, estende algumas festas por mais 8 dias, por reconhecer que elas são importantes. Ou seja, a festa da Encarnação, o Natal, oitava de Natal, e na Páscoa, oitava da Páscoa. Assim, dentro desta oitava de Natal, celebramos a festa de João, o Evangelista, porque todo o início do Evangelho de João fala sobre a encarnação do Verbo de Deus, de uma forma diferente, porque assim falamos que temos 4 evangelhos, mas 3 são sinóticos. Que palavra é essa difícil, padre? É de comer? Sinótico significa semelhante. E João não é um evangelho sinótico. João se distingue dos outros pela sua teologia mais aprofundada, pelo seu próprio grego diferenciado e por narrar algumas coisas que os outros evangelhos não narram. Por isso que a festa de João, o Evangelista, é celebrada neste tempo do Natal. Também nesta celebração eucarística, gostaria de saudar os familiares da Sueli, que celebram o 7º dia de seu falecimento, estão aqui presentes, e também os familiares da irmã Eugênia. Para mim foi até estranho ver o nome dela, porque, não sei se vocês sabem, mas ela me conheceu criança. Ela, acredito que alguns saibam, ela era uma irmã sacramentina, e a presença das irmãs sacramentinas em minha vida foram muito intensa, porque fui criado em uma paróquia em Contagem com a presença delas. Então, a irmã Eugênia me conheceu criança, o tamanhozinho dessa princesa que aqui está também conosco. Assim, celebrando a Páscoa dela e de Sueli, nós pedimos a Deus que possa acolher tanto a irmã Eugênia, que era de um carinho imenso, de um sorriso, principalmente no final de sua vida, que já estavam com a cabecinha não funcionando muito bem por conta do Alzheimer, mas que sempre tinha um sorriso e uma palavra de conforto para a gente. E eu acho que é isso a nossa vida. O padre também é o ministro onde passa pela vida das pessoas, desde o nascimento, pelo batismo, até a morte, no momento das exéquias, da entrega a Deus, na certeza de que a morte não é um fim, mas é a continuação da vida daqueles que buscam a vida eterna junto de Deus. E assim rendemos graças pela vida dessas 2 nossas irmãs, que pedimos a Deus que as acolha em sua infinita misericórdia. Assim, voltando um pouco sobre esta pessoa que é importante para cada um de nós, que é João Evangelista,
nós o bendizemos e louvamos e elevamos aos altares do Senhor, porque João é responsável pelo Evangelho. João foi responsável pela escrita de 3 cartas, uma delas foi proclamada agora como primeira leitura, e João também é autor do livro do Apocalipse. Por isso que é Apocalipse de São João, e não de São José, como esses dias vi um meme de uma pessoa lendo Apocalipse de São José. Mas João, então, escreveu uma boa parte do Novo Testamento com uma teologia bem aprofundada, com uma teologia bem diferenciada das outras, e é por isso que o símbolo do evangelista João é a águia. Não sei se vocês sabem, mas cada evangelista tem um símbolo, e o símbolo deste evangelho diz muito daquilo que está lá escrito. O símbolo de João é a águia, porque a águia não tem baixos voos. A águia é aquele animal que voa alto. Senão, quem voa baixo é a galinha. A águia é um animal que tem altos voos. E assim, a teologia joanina é inspirada nesses voos altos. Do próprio Cristo que se encarna no meio de nós, mas do próprio Cristo que se encarnou, mas foi para a cruz. Mas, diferentemente dos outros evangelhos, Jesus vai para a cruz como rei em João. O trono de Cristo não é o trono que os reis hoje se sentam, como, por exemplo, Charles III, mas o trono de Cristo para João é a cruz, porque pela cruz que Cristo, passando pela morte, teve também a experiência da glória, que é a sua ressurreição. E assim, nesta tônica do Natal, a primeira leitura fala um pouco disso, um pouco desse Cristo que nós vimos, ouvimos e cremos, e que nós sabemos que se encarnou no meio de nós. É quase que uma cópia do início do Evangelho. No princípio era a palavra, essa palavra se fez carne, essa palavra se fez gente e habitou no meio de nós, essa palavra se fez gente como uma criança. É isso que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, e assim, aquele que sempre foi, aquele que sempre existiu, aquele que nós ouvimos desde os profetas, desde os patriarcas, nós agora podemos contemplar com os nossos próprios olhos. Nós, aquele povo, contemplou o Cristo. José e Maria cuidaram dele, o educaram, o ensinaram a ser uma pessoa de bem, e assim nós o contemplamos, este mesmo Cristo que nós adoramos e que nós contemplamos, e assim nós, ao olharmos para o Cristo, não mais o temos aqui diante de nós em corpo, mas todas as vezes que celebramos a Eucaristia, e assim se espera que cada um de nós também participemos dela, sempre aos domingos, porque este é o nosso compromisso cristão, de ir à igreja sempre aos domingos, assim nós fazemos a experiência com Cristo. Porque ali não há uma simbologia, ali não há um teatrinho, ali está verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, que nós agora podemos ouvir através de sua palavra e que nós o contemplamos e o adoramos através das espécies eucarísticas de pão e de vinho, que são o seu corpo e o seu sangue. Assim, é apresentado àquela comunidade a pessoa do Cristo como ápice e centro de toda a comunhão. Isso vale para todas as espécies e realidades em nossas vidas. A comunhão deve ser algo que deve ser experienciada lá dentro da nossa casa, com os nossos pais, com aqueles que nos criaram, com aqueles que nos educaram. A nossa fé deve ser experienciada através da comunhão do marido com a esposa, porque se não há comunhão entre marido e esposa, não há matrimônio. Por isso que é colocado uma aliança na mão, o símbolo da união. Ali está o sinal. Por isso que os sacramentos todos têm um sinal. Por exemplo, o batismo é a água. O sinal do matrimônio é a aliança. O sinal do crisma é o óleo. E por aí vai.
Assim, nós vamos compreendendo os sinais que Deus fez para cada um de nós, para que assim estivéssemos também em comunhão com Ele. E assim é escrita essa primeira carta de João, para mostrar a comunhão que Cristo teve para com cada um de nós. E a comunhão que o Cristo teve com cada um de nós, em primeiro lugar, foi se encarnar. Depois, sim, morrer na cruz para nos salvar. Mas a sua encarnação já é uma encarnação salvadora do próprio Deus que se faz gente. Assim, busquemos esta comunhão com Deus, mas a comunhão com os irmãos e irmãs, porque não tem como falarmos que amamos a Deus, que nós não vemos, se em primeiro lugar nós não conseguimos nem amar os nossos irmãos que estão diante de nós, como sinal visível do amor de Deus, para que assim nós possamos amar Ele, mas também amar aquele que está ao meu lado. Às vezes, é muito fácil amar quem está do meu lado, amar meu esposo, minha esposa, meu pai e minha mãe, mas a palavra ainda provoca mais ainda para amarmos aqueles que nos perseguem. Que fique então essa provocação no nosso coração. Como que está a prática da amorosidade em nossas vidas? Assim, nós ouvimos também o Evangelho de João em seu capítulo 20. Aqui já estamos no final do Evangelho e aqui está a maior prova que Deus ressuscitou. Prestemos atenção naquilo que é descrito nesse Evangelho. No primeiro dia da semana, primeiro dia da semana não é segunda, porque senão Maria é primeira, né? É o domingo, dia do Senhor. Maria Madalena foi correndo ao túmulo para ver o Senhor, a apóstola dos apóstolos. Assim, ela retornou e foi encontrar Pedro e o discípulo amado, João. E assim, ela retornou porque tinha contemplado que o túmulo estava vazio. E olha como que, às vezes, a nossa mente é falha, né? Jesus Cristo chamou os discípulos e conviveu com eles durante 3 anos. E, mesmo assim, eles ainda não compreenderam e não conseguiam entender tudo aquilo que iria acontecer com ele. Maria Madalena teve a sua experiência com Jesus, não vamos adentrar porque hoje é a festa de João, mas Maria Madalena não era prostituta, como alguns falam, e como a igreja falou por muitos séculos. Maria Madalena era adúltera. E a mulher que havia sido expulsado 7 demônios. Assim, nós percebemos ela que também fez a experiência com Cristo e ainda não tinha entendido o que iria acontecer com ele. E voltou e foi e disse para os discípulos: olha, roubaram o corpo do Senhor, ele não está mais lá. E aí os dois vão correndo, Pedro e João. Só que João tinha mais fôlego, né? Porque João era o mais jovem, Pedro já tinha mais idade. E aí João chegou à frente, mas João, como era o mais jovem, não entrou. Pedro era o mais velho, e vocês depois vão dando uma folheadinha na palavra de Deus e vão percebendo que Pedro é o mais cabeça dura que existia. Sempre, sabe, aquela pessoa que sempre gosta de falar alguma coisa, sempre dá uma bola fora? Pedro era assim. Mas não nos esqueçamos que Jesus chamou aqueles que estavam disponíveis. Depois Jesus disse para ele: olha, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Este cabeça dura, este então se tornou então o primeiro papa da igreja. Assim Pedro chega depois e entra no túmulo. A maior prova da ressurreição não é o Cristo glorioso com os braços abertos. A maior prova da ressurreição é o túmulo vazio. Assim percebemos a mística e a beleza do Evangelho de São João. Assim os dois entram no túmulo e contemplam, mas mesmo com certeza ficaram com um pouquinho de dúvida, mas entraram no túmulo vazio e viram
e acreditaram. Eu acho que essas duas palavrinhas devem também ecoar no nosso coração hoje. A fé passa pela experiência de ver e de crer, de olhar e de constatar. Assim, João escreve o seu evangelho, para que nós também possamos ver que o túmulo está vazio e que o Mestre, que se encarnou no meio de nós, que viveu no meio de nós, que morreu e assim o vimos, ressuscitou. Assim, tanto para os familiares que celebram o sétimo dia, tanto para nós também que celebramos essa festa tão bela da igreja, possamos perceber que o nosso Deus é um Deus da vida. O nosso Deus é um Deus que foi fiel até o fim. É um Deus que aqui nós percebemos toda a sua história, desde a primeira leitura, quando ouvimos aquele que vimos e ouvimos se encarnou no meio de nós. E agora também o vimos e acreditamos, porque ele está ressuscitado e agora está sentado à direita do Pai, para que assim nós possamos contemplá-lo e adorá-lo em espírito e verdade. Que assim o próprio Deus que se encarnou no meio de nós, que ressuscitou e que agora está à direita do Pai e um dia irá retornar, cuide de cada um de nós, para que não necessariamente, como os discípulos às vezes precisaram ver para crer. Não se esqueçam de Tomé. Mas que nós façamos a experiência com Cristo e que assim no alto desta montanha nós também possamos encontrar com Ele. Ele que veio ao nosso encontro e que só testemunhou o amor, que veio como uma criança sem maldade e também foi para a cruz sem maldade. Por isso que Cristo também é chamado do Cordeiro de Deus, porque o Cordeiro é um animal que não tem maldade e que vai onde o levam. Mas percebamos então a beleza da presença do Cristo, que se entrega por cada um de nós por amor. João é o discípulo amado. João escreveu uma de suas cartas dizendo que Deus é amor. Que assim então a festa do Natal, que se estende por mais 8 dias, possa também ser a festa do amor para cada um de nós, porque se nós queremos um mundo melhor, é importante também amar como Deus nos amou, se encarnando e morrendo na cruz por nós.